Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Amém. Só Jesus fazer umas coisas diferentes assim, né? Gente, queria passar um vídeo, na verdade, aí para vocês darem uma olhadinha, antes da gente começar, e mais algumas informações também, da Conferência da Juventude, que vai ser agora no Carnaval, nossa primeira conferência que a gente vai conseguir fazer aqui na igreja. Se você não vai viajar, não tem mais nada aí programado, se você pode vir todos os dias ou algum dos dias, já faz a inscrição, R$80 o custo só, todas as tardes e noites de Carnaval, e de manhã é para você dormir. Ó que bênção, descansar, aproveitar, passear, correr, essas coisas assim, aquelas metas que colocou para esse ano novo também, fazer devocional, também, tá? Pode passar aí, o pessoal da multimídia pode colocar. Aí, beleza. Faz sua inscrição depois do culto aí, já garante tua vaga. Quem tá acho que no segundo lote, não sei qual que tá. Depois o preço fica mais caro, já agiliza lá, deixa garantido você participar com a gente aí da conferência também, tá? Mesmo com a conferência, no sábado o culto é aberto. Então quem não tem inscrição pode participar, você que participa conosco, talvez não vá poder estar todos os dias, fica tranquilo que você pode estar no culto, normalmente, sem problema nenhum também, beleza? E dias 4 a 6 de maio, a gente vai ter o primeiro acampa do One, desse ministério aí que a gente está começando com o nome novo, no ano novo já também, e vai ser para as faixas etárias do sábado. Então vai ser para universitários, jovens, jovens adultos e jovens casais. A gente está no primeiro lote, você pode garantir sua inscrição com R$50 só lá direto, e o custo do primeiro lote é R$250. Ó, que bom preço, gente, para começar um acampamento massa aí já, lá na Leão de Judá. Qualquer coisa depois você pode fazer a inscrição no site, parcelar e tudo mais aí. Dá uma passadinha no stand no final do culto, faz sua inscrição e vem participar com a gente aí também desse acampamento no comecinho de maio. Queria pedir para você também nessas próximas semanas, se você conseguir lembrar disso, pedir as tuas orações. Quinta-feira agora a gente começou a preparação da equipe lá no acampamento da Palavra da Vida. A gente faz temporadas de férias naquele lugar. Eu já trabalho com isso há 17 anos, trabalhando com acampamentos. E nessa segunda-feira a gente recebe 230 crianças de 6 a 12 anos. E o alvo é evangelístico. A gente vai falar de Jesus, tem brincadeira, tem programação e tudo mais. Com uma equipe com vários líderes aqui da igreja que também estão trabalhando conosco lá no acampamento. Queria pedir para você lembrar de orar por isso. Orar por salvação, para evitar o pessoal de se machucar, né, que acontece de vez em quando algumas coisas aí também, para não ter nenhum problema, nada desse tipo. Na outra semana depois, é de adolescentes e jovens, são mais 250 adolescentes chegando no acampamento, e na terceira semana de janeiro, mais 230 chegando lá também. Queria pedir se você puder lembrar disso, pelas tuas orações aí, por todo o investimento de cada líder que está trabalhando no acampamento, por cada acampante que está lá, para que ele possa sair de lá transformado de verdade pelo poder do Senhor Jesus. Amém? E última coisinha,
começar o ano já agradecendo. Deus fez tanta coisa ano passado no nosso meio, na minha vida, na vida de tanta gente aqui também. E eu queria agradecer aqui de púlpito, porque tem tanta gente que... A gente estava um dia conversando, eu e minha esposa, e a gente terminando as reformas de um apartamento que a gente acabou de mudar lá também. Está uma bênção, gente, tanta coisa que Deus fez. E a gente queria muito comprar um cachorro. E a gente não tinha mais dinheiro, porque aí foi todo o dinheiro na reforma, e você que já fez reforma sabe que reforma vai mais dinheiro do que você imagina. Você faz um orçamento, e quando você vai fazer 2 vezes, 3 vezes, né? Pedreiro é uma bênção também, né? O negócio lá é difícil às vezes. E aí a gente juntou as economias e não tinha mais dinheiro para poder comprar agora. Ia ter que esperar um tempinho, terminar de pagar umas parcelas do cartão para comprar depois. Mas aí Deus falou com algumas pessoas aqui na igreja, sem a gente pedir, sem nada, porque eu não gosto dessas coisas assim, acho que não é assim que funciona. E eles começaram a fazer toda uma movimentação. Talvez você tenha participado disso, por isso que eu queria falar aqui de púlpito e queria agradecer a todos que nos abençoaram, ajudaram, seja com qual valor foi, para conseguir comprar. Mas a gente só pega dia 29. Eu trouxe uma foto para mostrar para vocês que a gente já foi conhecer lá o cachorrinho. O pessoal pode colocar lá também, lá da multimídia já. Daqui a pouco aparece aí a foto para você ver já. A gente já foi lá esses dias, minha esposa já queria trazer, mas ainda não dá. Aí quando acabasse a temporada do acampamento, a gente traz aí o cachorro para casa, e daí alguns meses aí, a gente vai passeando aí perto da igreja, você pode dar uma olhada também, não tem problema também, tá? Ó, se acharem, pode pôr aí, gente, tá? Senão, não tem problema também. É um golden. Você que gosta de cachorro, já fica mais fácil. E é tanta benção que já tem até veterinário já que vai cuidar, os caras já tá tudo já esquematizado já. Mais um. Não, você é só pequeno porte, Lucas. Você é o Jean que já está falando que só para grande porte só daí. Não tem jeito, tá? Mas pode vir junto, não tem problema. Bom, acho que não deu certo lá, depois eu mando lá, pode procurar no Instagram lá, você acha algumas fotos e vídeos do cachorrinho lá. É o que tem a mancha preta na cabeça, tipo um lama já, direto, sabe? Que é assim que já começa, tá? Gente, vamos estudar a palavra de Deus juntos aí. Hoje à noite eu não quero conversar com vocês sobre metas, planos, como que vai ser o teu 2018, sobre planejamentos ou coisas que você já pensou aí talvez na virada do ano, nos últimos dias. Afinal de contas, hoje é o primeiro culto do ano e a gente está lá cheios de metas, né? Às vezes é perder um pouquinho de peso, rever algumas coisas, acertar algumas coisas na vida, mudar algumas situações. Mas nessa noite eu estou muito mais preocupado com como você tem feito a manutenção das suas defesas espirituais na tua vida, para que o teu 2018 seja muito melhor do que 2017. Tem um livro muito interessante que eu li um tempo atrás, já fica a indicação também, você pode achar na livraria depois, o autor é o Charles Swindoll. O nome do livro é Liderança em Tempos de Crise, e nesse livro o autor vai tratar um pouquinho da vida de Neemias, lá no livro de Neemias, e cada capítulo do livro dele, ele vai explanar um pouquinho sobre o que estava acontecendo em cada um dos capítulos também do livro de Neemias que está na Bíblia. E é interessante porque ele começa a fazer uma comparação, porque afinal de contas, Neemias foi um homem usado muito por Deus, saindo da cidade de Suzã, na Babilônia, depois do Império Persa, voltando para a cidade de Jerusalém, para lá, uma missão específica que era a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. E ele faz uma comparação muito interessante, onde ele coloca que os muros de Jerusalém precisavam ser reconstruídos porque eles estavam em escombros. Mas a comparação que ele faz é que na minha vida e na sua vida, nós também temos muros. E os nossos muros são as defesas espirituais que eu e você precisamos arrumar, ter a manutenção, reconstruir se for preciso, ou quem sabe construir nessa noite, para que não venhamos a cair em qualquer cilada do inimigo. Os muros de Jerusalém já haviam sido destruídos por causa da dominação babilônica, mas na nossa vida, os muros são as nossas defesas espirituais. Agora, sabe como que eles podem ser destruídos? Em geral, os muros da nossa vida podem estar em ruínas por causa da negligência. O líder que nos leva a reconstruir os muros é o Espírito Santo, sempre. E é Ele quem continua o trabalho de reconstrução em nosso interior. Ele tenta ao máximo chamar a nossa atenção para as condições dos nossos muros, das nossas defesas, mas algumas vezes nós não estamos ouvindo o que Ele está dizendo. Não somos surdos, simplesmente não estamos assim tão atentos para ouvir aquilo que Ele tem para dizer. Alguns vivem dentro dos muros da sua vida, cercados de escombros, e tudo começou bem lentamente. Uma simples rachadura, uma simples pedra que se soltou lá do topo do muro, e você começou a abrir algumas brechas para que o inimigo pudesse influenciar a sua vida e assim viesse a te afastar dos caminhos e dos propósitos que Deus tem para a tua vida.
Em seguida, talvez um buraco. E com mais negligência apareceram algumas ervas daninhas da carnalidade e começaram a crescer e, quem sabe, a tomar conta das tuas defesas. Com o passar do tempo, o inimigo já tem livre acesso. Se você é cristão, já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a certeza e sabe que Ele não pode investir diretamente com uma possessão, algo do tipo, na sua vida. Afinal de contas, 1 João 1, versículo 9, vai dizer: aqueles que estão em Jesus, o maligno não os toca. Mas ele pode influenciar, ele pode usar a tua vida para as pessoas à sua volta e circunstâncias para te tirar da direção daquilo que o Senhor tem de especial para a tua vida nesse ano de 2018. Coisas como egoísmo, falta de disciplina, procrastinação, imoralidade, falta de tempo para Deus, rebeldia, são algumas das coisas que podem derrubar os nossos muros e nos deixar abertos para ataques como esses. Sabe, a história de Neemias, um simples copeiro do rei que Deus chamou para fazer uma diferença tremenda e que pode falar aos nossos corações hoje, nos ajudar a fazer uma manutenção imediata nas nossas defesas espirituais. O tema dessa mensagem hoje é manutenção imediata. E qual é a manutenção que eu e você precisamos fazer para que 2018 seja melhor do que 2017 e possamos reconstruir os nossos muros e as nossas defesas espirituais que estão ao nosso redor? O livro de Neemias, considerado no manual para líderes, foi escrito por volta de 425 a.C. E entre tantas coisas que ele pode nos ajudar, e você pode depois ler o livro todo, e você vai entender e conhecer coisas tremendas desse livro, através da vida desse homem, como a nos relacionar com um chefe difícil, a equilibrar a fé em Deus e o planejamento pessoal, a lidar com o desânimo, a lidar com uma crítica injusta e a fazer essa manutenção das tuas defesas. Só para te situar um pouquinho mais, em 586 a.C., o reino de Judá é totalmente dominado pelo Império Babilônico. Zedequias, o último rei daquela época, havia negligenciado mais um pouquinho a profecia de Isaías e também de Jeremias daquele tempo, e ele não queria mais ouvir aquilo que eles tinham para dizer, e o rei, Ciro, estou confundindo aqui o nome do pessoal já também, acontece, né? Nunca errou também, né? Acontece essas coisas com todo mundo, ainda mais no começo do ano, né? Mas, nossa, agora fugiu total já. Você brinca para tentar puxar, a gente sabe como é que é o esquema, assim? Deixa eu contar um pouquinho como é que é o lado da pregação, tá? Mas, aquele imperador, ele... Nossa, gente, fugiu total agora o negócio aqui, meu Deus do céu. Bora, retomando, já volta já, tá? Ciro. Oi? Já coloco a foto já lá. Depois coloco no finalzinho, gente. Quero falar que a foto está pronta. Se quer conhecer, o nome é Zuba, da cachorrinha, tá? Porque o meu sobrenome é Zubi, então ficou Zuba cachorra mesmo também, tá? Mas depois você pode seguir também, vai ter Instagram, tudo lá, minha esposa vai cuidar, tá? Mas, voltando para o texto aqui, depois de se perder um pouquinho, fazer a pausa aí e tudo mais, em 586, Judá é levado para cativeiro, eles queimam o templo, a casa de Deus, e destruíram o muro protetor da cidade, e levaram grande parte do povo para o exílio. Mas Ciro, o rei da Pérsia, após a dominação do Império Babilônico, ele coloca um decreto, e aí o povo começa a voltar lá da cidade de Susana, antiga Babilônia, agora a Pérsia, voltando para a cidade de Jerusalém, um percurso bastante distante, quase cerca de 1000 quilômetros, e eles voltam em 3 etapas. A primeira delas com Zorobabel, a segunda delas 80 anos mais tarde com Esdras, que para vários teólogos é considerado como um novo Moisés, que traz novas reformas espirituais para o povo daquela época. E por último, o nosso personagem de hoje, nessa terceira caravana ou companhia, 13 anos mais tarde, após Esdras, Neemias, com um simples objetivo, que era a reconstrução dos muros daquela cidade. No início do livro, Neemias ele é o copeiro do rei, no meio é o construtor do muro, e no final do seu livro, agora ele já era o governante daquela cidade. Abre a tua Bíblia aí em Neemias, no capítulo 2, eu quero ler com vocês a partir do versículo 11. Se você não trouxe a tua Bíblia, acompanha com a gente no telão aí também. Se tem alguém do teu lado que está sem, pode compartilhar com a pessoa aí, para a gente poder entender um pouquinho daquilo que Deus quer falar aos nossos corações também nessa noite. Neemias 2, do versículo 11 até o versículo 20, diz assim a palavra de Deus: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então
À noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e fui para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate o horonita e Tobias, o servo amonita, e Gesem o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem vos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Baixa sua cabeça um pouquinho, vamos orar mais uma vez. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor falou já ao meu coração, preparando essa palavra, reavaliando algumas áreas da vida. Eu quero pedir-lhes agora, fala conosco através da minha vida e nos ajuda a entender tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai. Por favor, Senhor, essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. O texto de Neemias nos ensina que nós devemos estar sempre atentos às nossas defesas espirituais. E hoje eu quero aprender com vocês algumas fases para a manutenção imediata que precisamos fazer hoje aqui das nossas defesas. Nós podemos dividir essa tarefa de Neemias a partir desse texto em 3 fases, assim como podemos aplicá-las à nossa vida. A primeira fase que esse texto pode trazer para a gente é a fase da avaliação. Logo no início do versículo 11, 12 e 13, Neemias começa a relatar que ele havia saído daquela cidade de Suzã, vindo para a cidade de Jerusalém, e lá na cidade de Jerusalém, sem ainda anunciar para os líderes que estavam naquele lugar, ele começa a percorrer a cidade e ver tamanha destruição que havia acontecido lá naquela cidade. Os muros destruídos, em alguns momentos ele começa a relatar, inclusive em alguns lugares onde ele estava com o animal que ele montava, que era tamanha destruição que o animal que ele estava não conseguia subir os escombros dos muros da cidade. As portas haviam sido queimadas e os muros estavam em escombros. E tudo porque os muros espirituais, não somente os físicos daquela cidade, já haviam caído há muito tempo. Negligência, dificuldade em ouvir aquilo que o Senhor havia falado para o seu povo. O último rei de Judá, Zedequias, tinha sido orientado a submeter-se pacificamente ao domínio temporário dos seus conquistadores, mas ele não deu ouvidos aos profetas, como Jeremias traz a profecia em Jeremias no capítulo 27. E aí, ao se rebelar contra aquela dominação, o povo enfrenta a destruição do templo, que representava a casa de Deus naquele lugar, e dos muros, das defesas que estavam naquele lugar também. Mas e os muros da tua vida? Os teus muros espirituais, as tuas defesas, como que elas estão? Quem sabe com uma boa manutenção, quem sabe com algumas rachaduras, ou quem sabe já estão naquela fase das ervas daninhas, sem manutenção, sem cuidado, que o mato começa a tomar conta. No caso de Jerusalém, Neemias estava avaliando e já sabia o motivo pelo qual os muros haviam caído e chegado àquela condição. Mas na tua vida, outra pergunta é: como os muros da tua vida chegaram na condição que eles estão hoje? O que aconteceu em 2017 ou nos anos anteriores para que as tuas defesas estejam na atual situação? Se estão boas, aleluia, vamos continuar a manutenção.
Mas se tem algumas rachaduras, pedras caídas, ou a manutenção não está em dia, hoje é o dia da avaliação. E sabe, isso não acontece de um dia para o outro. São vários dias, meses e até anos. No caso de Jerusalém, gerações. Reis que se passaram, quando você tinha um rei bom, tinha 4 ruins. E a coisa ia só piorando. E o povo não ouvia. Como muitas vezes nós julgamos ao ler os textos bíblicos, mas a gente também não ouve. Não sei se você já ouviu a história de um rei chamado Uzias, que é relatada no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, e o texto vai dizer que aquele homem assumiu o reinado muito cedo, se não me engano, com cerca de 16 anos de idade, quando seu pai, Amazias, havia sido preso e levado para um tempo de exílio. Então ele assume o reinado naquela cidade, e o pai dele não tinha sido um rei muito bom não, viu? Mas ele resolveu fazer diferente. Ele foi um rei bom, e começou a trazer novas reformas para o povo, fez com que o povo pudesse se voltar ao Senhor novamente, e Deus começou a abençoar novamente aquela cidade, Deus começou a abençoar novamente aquele reino. E o texto vai relatar que tantas reformas que ele fez, e como ele era tão bem sucedido, ao ponto de chegar no versículo 15 desse capítulo 26 de 2 Crônicas, e o texto vai relatar que ele tinha inventado até mesmo novas máquinas de guerra, que ninguém sabia como acontecia. E o texto vai dizer: tudo aquilo acontecia porque Uzias, ele era maravilhosamente ajudado pelo Senhor. Mas o texto continua, e o finalzinho do versículo 15 vai dizer assim: porque foi maravilhosamente ajudado. A sua fama foi até muito longe, até que se tornou forte. Sabe, tem limite, e o limite é você, até o momento em que você começa a demonstrar em que você não mais precisa do Senhor, e a negligência começa a tomar conta. As defesas são abertas, as rachaduras começam a aparecer. No caso desse rei de Uzias, foi o orgulho, onde ele, até que se tornou forte, e o orgulho começou a tomar conta, e aí ele fez algo que ele não devia ter feito. Ele quis cumprir funções de sacerdotes e oferecer sacrifício no templo, que era reprovado pelo Senhor. E sabe, depois daquele momento, aquele rei não perdeu o seu reinado. Aquele rei não deixou de seguir os caminhos do Senhor e morreu distante dos caminhos dele, mas o texto vai dizer simplesmente que por causa do orgulho e por causa daquilo que ele havia vivido, ele já não era mais maravilhosamente ajudado pelo Senhor. Há muitos anos atrás, meu pai me contou uma história. Meu pai tinha uma empresa de representação comercial, antes de ser pastor também, e eu trabalhei nessa empresa um tempo depois, mas nessa época dessa história eu ainda não trabalhava com ele. Eu tinha acho que uns 12 ou 13 anos de idade, por aí, e ele representava a Disney e Fox do Brasil na parte de varejo para fitas VHS. Pois é, você tinha em casa, que eu sei, né? E DVD, não tinha nem Blu-ray ainda, tá? O DVD estava no comecinho naquela época ainda, né? Para você já pensar na idade de cada um aí também. Você que tinha VHS, você sabe que a idade está mais avançada. Você vai perguntar no Ministério Infantil hoje, não sabe nem o que é esse negócio aí já. Mas naquela empresa, e representando na parte de varejo no estado do Paraná, meu pai começou a crescer muito na vida, a ganhar muito dinheiro, a ter vendedores no estado do Paraná representando ele em outros lugares, e as coisas estavam dando certo, o dinheiro estava entrando. A gente costuma dizer que aquela época era a época das vacas gordas da família, né? Mas como tem a época das vacas gordas, depois tem a época das vacas magras também, que aconteceu também, não teve jeito. Mas uma das situações em que aconteceu, meu pai estava em casa um dia, trabalhando, o escritório dele era em casa, e meus irmãos e minha mãe faziam aula de teclado com um amigo da família, que hoje é pastor também, o pastor Júnior Camargo, lá da Batista do Bacaxeri. E aí ele vinha dar aula de teclado e tudo mais, e um dos dias ele chegou e falou assim: João, fiquei meio constrangido de falar e tal, mas eu vou precisar subir um pouquinho o preço das aulas. Inflação, virada de ano, né, aquela coisa toda e tal. E sabe, naquele momento o pai nem pensou. Como a situação estava boa, as coisas estavam indo bem, ele somente respondeu assim: dinheiro não é o problema. A conversa continuou, eles acertaram um valor, o tempo passou, ele foi embora e as vendas continuavam e tudo mais. Anos mais tarde, muito tempo depois, quando a empresa já estava quase fechando, não por causa disso, mas por causa da pirataria e tantas outras coisas, que esse mercado já está praticamente fechado, né? Então você imagina, a gente vendia para locadora, não tem nem locadora hoje em dia mais também, né? E aí um dia ele estava orando e fazendo um devocional, e Deus falou com ele assim, e ele lembrou aquele momento, daquela frase que ele falou. E Deus falou assim para ele, para o meu pai: desde aquele dia
você não foi mais maravilhosamente ajudado por mim nos seus negócios. As coisas iam bem, mas nunca foram tão boas como haviam sido no passado antes daquela situação. Negligência, orgulho. Não quer dizer com isso que agora a tua vida, os teus negócios, ou coisas que você tem orado e buscado, vai dar tudo errado. Não é assim que funciona, não é assim que Deus trabalha. Mas a gente abre algumas portas que podem impossibilitar ou dificultar áreas da vida. E com você, quais são as áreas mais fracas em que os seus muros precisam ser fortificados? Quais são os seus pontos fracos? Só você sabe. Que Deus está falando com você agora, está trazendo você na tua memória. Talvez tenha sido uma escolha. Talvez tenha sido até nessas viradas de ano aí, Natal, Ano Novo, nesse monte de festas. O que passou pela tua cabeça? De decisões que você tomou, de coisas que você fez, ou quem sabe de algumas coisas que você tem tentado lutar há tanto tempo e ainda não conseguiu vencer. Basta uma pequena brecha para que, sem manutenção, todos os muros das suas defesas possam vir abaixo. Mas para um pouquinho e pensa na tua vida. Quais são as áreas mais fracas? Quais são as debilidades das tuas defesas? Que Deus está te convencendo agora que você precisa investir um pouquinho mais, que você precisa voltar a fazer manutenção. Essa é a avaliação que o Espírito quer fazer hoje na minha vida e na tua vida, para que 2018 seja melhor do que 2017. O texto continua, e após a avaliação, agora é uma nova fase, a fase da reconstrução. E no versículo 17 o texto vai dizer: então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Depois de avaliar, agora é a hora de levantar a cabeça, arregaçar as mangas e começar a reconstruir aquilo que havia sido quebrado. Seja do zero, seja a reconstrução ou simplesmente uma manutenção que você precisa fazer. Não importa o tamanho das rachaduras, importa a vontade que nós devemos ter em reconstruir e melhorar as nossas defesas espirituais. Agora, elas só podem ser reconstruídas e retomadas através do meu e do seu relacionamento com Jesus, da oração, da leitura da palavra, da intimidade com Ele. A inquietação de Neemias o levou a essa segunda fase, a reconstrução. A mesma inquietação colocada pelo Espírito Santo no meu coração e no seu coração, para fazermos a manutenção das nossas defesas. Para Neemias, quando ele ouviu a notícia, o seu coração se entristeceu ao ver os muros e já fez a avaliação do que seria necessário para a reconstrução. Mas na sua vida, o que é necessário para hoje começar a reconstrução das tuas defesas? Dos teus muros. Quem sabe o seu relacionamento com Deus, que em 2017 não foi tão bom assim? Quem sabe alguns valores que você negociou e não deveria ter negociado? Quem sabe a santidade, a vida devocional, a oração, coisas que Deus te pediu para fazer, liderar, ajudar pessoas, que você não fez ainda. O que te impediu de estar ainda mais próximo de Jesus e fez com que as suas defesas fossem menores? Há um tempo atrás eu ouvi uma história de um amigo meu, missionário lá da Palavra da Vida, que quando ele morava ainda nos Estados Unidos, ele tinha um Opala 72, há anos atrás, e aí ele disse que o para-choque do carro dele começou a enferrujar. E ele levou numa mecânica de um amigo dele, que era muito bom, mas o preço era um pouquinho mais salgado. E eles foram conversar lá e falou assim: faz um orçamento para mim. E na época eles conversaram, e para refazer ou retirar toda a ferrugem que estava lá naquele para-choque, o amigo dele falou assim: o custo do trabalho, tudo que a gente tem que fazer é de $1.000. Eu falei assim: $1.000 eu não tem como, então deixa assim mesmo, vai ferrujar mais, eu vou dar um jeito, outro jeito. O cara: mas não tem muito outro jeito, é difícil conseguir um valor melhor e tal. Ele ficou meio chateado, foi embora, e aí descobriu uma outra pessoa que fazia por um valor menor, mas que não ia tirar a ferrugem por completo, que ele ia passar uma tinta diferente, especial, que encobria só a ferrugem, mas dava um aspecto legal para o negócio. E era só $200. O que você acha que ele fez? $200. Como muitos de nós fazemos também. Só que passaram-se alguns meses e ele reencontrou aquele primeiro amigo, o mecânico, que tinha cobrado os $1.000.
E aí ele perguntou: mas e aí, você fez, refez, não fez nada e tal? Não, fiz, vem ver, vem ver. Aí ele chegou para olhar o carro, e o para-choque daquele carro, a ferrugem tinha tomado conta por baixo da tinta e estava chegando em outros lugares. E aquele amigo falou para ele assim: agora não tem mais solução. Agora o que precisa fazer é trocar o para-choque inteiro, porque a ferrugem vai tomando conta. E existem áreas da nossa vida que talvez você está tentando colocar debaixo dos panos, debaixo do tapete, ou só passando uma tinta por cima, mas está tomando mais conta do que você imagina. E você não percebeu ainda, mas tem interferido nas tuas atitudes, nos teus pensamentos, na sua forma de ver a vida e também na sua forma de se relacionar com Deus. Está na hora de trocar o para-choque, está na hora de tirar a ferrugem por completo. Talvez você já tenha tentado lidar com algumas dificuldades, como o afastamento de Deus, mas ao pouco foi só se espalhando e aumentando, e agora está na hora de você retirar algumas coisas da tua vida por completo. Quem sabe para você foram só algumas fotos, mas você sabe que elas eram erradas. Quem sabe para você foi só uma noite ou mais, mas você sabe que estava errado. Quem sabe alguma área que você negligenciou na tua vida, que você ainda não conseguiu lidar, e no final das contas dá prazer algumas coisas que a gente faz, mas a gente sabe que não é aquilo que Deus tem. E essas são as áreas que você está se complicando e as tuas defesas estão caindo. E você não está conseguindo mais ouvir a voz de Deus como você ouvia no passado. Está na hora de reconstruir e melhorar, incrementar o seu relacionamento com Deus e assim impedir que as mesmas ciladas venham a te afastar novamente dos seus caminhos. A terceira e última fase que eu quero ver contigo nessa noite é a fase da perseverança. O versículo 19 e o versículo 20 dizem assim: porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem vos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aqui nesses últimos versículos dessa noite, Neemias encontrou a sua primeira oposição lá na fase de reconstrução dos muros daquela cidade. E na minha vida e na sua vida, muitas vezes nós também nos deparamos com algumas oposições, com alguns Sambalates, alguns Tobias e alguns Gesems. E sabe, aqueles líderes daquela região, eles não eram daquele povo, mas pouquíssimas pessoas haviam continuado depois do exílio, e aqueles homens tinham negócio na região. Eles lucravam através daquelas pessoas, eles lucravam através dos escombros daquela cidade, que não era mais uma cidade como já havia sido no passado, mas era só destruição. Mas ainda assim tinha muita gente morando lá. E quando eles ouviram falar dos planos de Neemias para reconstruir os muros e fazer com que Jerusalém pudesse ser uma cidade maior novamente, o que eles enxergaram foi simplesmente perda de dinheiro. Eles não conseguiam enxergar com os olhos da fé, eles somente conseguiam enxergar aquela situação com os olhos humanos. Afinal de contas, só viam perda e não viam o que Deus estava fazendo no meio do povo naquele lugar. Em meio à oposição, a resposta que Neemias traz para aquele momento é: enquanto ele ainda estava mandando algumas cartas para o rei, e também aqueles homens também estavam mandando as mesmas cartas, e aquilo demorava um processo longo entre a ida da carta e a volta, para que tudo se resolvesse, ele entendeu que a obra de Deus não pode parar, e por isso ele colocou alguns homens. E todos os trabalhadores que estavam envolvidos na reconstrução dos muros, eles trabalhavam, alguns deles com uma espada numa mão, e a outra mão ia colocando o reboco, a outra mão ia colocando a lama e levantando as pedras e reconstruindo o muro. Outros, o texto vai relatar no capítulo 4 de Neemias, que estavam com as espadas nos cintos, e qualquer situação eles tinham a espada ao seu alcance, e havia uma estratégia. Neemias havia preparado alguns arautos espalhados em alguns lugares do muro, e à medida que Sambalate, Tobias e Gesem vinham com algumas investiduras militares àquela reconstrução, os arautos tocavam as trombetas e o povo se juntava para que a defesa fosse maior. Mas a obra de Deus não parava, e ele continuava a reconstruir, e aquilo não impedia que aquilo que Deus havia falado para aquele homem fazer, ele viesse a parar por causa da oposição de algumas pessoas ou daqueles personagens que o texto relata para a gente. Sabe por que isso é importante?
Porque a obra de Deus não pode parar em meio às adversidades ao nosso redor. A obra de Deus não pode parar na minha vida e na sua vida em meio às dificuldades que você enfrenta ao teu redor, em meio às ciladas do inimigo. A obra de Deus não para. Quem para às vezes é a gente. A obra de Deus não para na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas ao nosso redor, mas talvez na tua vida ela está estancada há um tempinho já também. Sem manutenção, a tendência na sua vida espiritual é sempre chegar aos escombros. A obra de Deus não para e Ele ainda tem muito para fazer na tua vida. E não vai parar. Quando a gente estiver bem velhinho aqui na igreja, participando dos cultos da terceira idade, que todo mundo aqui junto, a obra de Deus não vai ter parado ainda. Ela continua. E é nova a cada dia. E Deus tem coisas novas para a nossa vida a cada dia. Estou lendo um livro muito interessante, mais uma leitura recomendando para você também já depois, nesse próximo ano. Não sei se você já leu um livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Muito interessante porque, na verdade, o livro todo são uma série de cartas trocadas entre um demônio, ou no caso, como o C.S. Lewis coloca, um diabinho, chamado Vermebil, para o seu tio Fitafuso. Os nomes são bons, né? E aí eles vão trocando algumas cartas. Esse sobrinho, ainda inexperiente na arte das trevas, ele começa a pedir alguns conselhos e começar a relatar como ele tem influenciado algumas pessoas e como ele tem feito para fazer com que as pessoas se desviem dos caminhos do Senhor. E é muito interessante porque em uma dessas cartas, Vermebil, ele coloca que a estratégia que ele estava usando era encher as pessoas que eram cristãs de rotina, de cada vez mais e mais coisa, para que elas não pudessem mais ter tempo para Deus. E nos relatos, de uma forma algumas vezes até cômica, ele se refere a Deus como inimigo. Afinal de contas, para ele é. Ele fala assim: o inimigo está aí, ó, tentando trazer para perto, mas eu estou colocando mais agenda, mais compromisso, mais coisa, para que ele não possa se aproximar do Senhor. No livro de Jeremias, no capítulo 49, nos versículos 14 e 16, Jeremias traz algo muito interessante de Deus, quando ele diz: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher se esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que se viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Uma das coisas que Deus mais falou comigo preparando essa mensagem é que, mesmo quando nossos muros não estão tão bem assim, ou talvez estejam totalmente quebrados em alguns casos aqui, o Senhor não se esquece. Assim como uma mãe não se esquece de um filho que ainda mama, e se isso acontecer, mesmo assim o Senhor não vai se esquecer de mim e de você. E o versículo 16 do capítulo 49 desse texto vai dizer: as palmas das mãos do Senhor estão continuamente ao redor da cidade de Jerusalém. As palmas das mãos do Senhor estão continuamente perante a minha vida e perante a tua vida. E a tarefa hoje, entre a avaliação, a reconstrução e a perseverança nessa manutenção imediata que nós todos precisamos fazer, é uma decisão de sair do comodismo, de fazer com que 2018 seja melhor do que 2017, para que as suas defesas espirituais estejam em dia e a manutenção seja constante, o relacionamento com Deus possa crescer a cada dia, e você venha investir cada vez mais e conhecer o Senhor em coisas novas a cada dia, porque é assim que Ele faz. Se nessa noite Deus falou contigo através dessa mensagem, queria pedir para você baixar a cabeça um pouquinho só, todo mundo. Agora é você e Deus. E Deus falou com muita gente aqui hoje. Talvez você veio para cá buscando algumas respostas, e hoje o que Jesus vem trazer de resposta para você é que está na hora de fazer a manutenção. Está na hora de voltar a se aproximar dEle e parar de negligenciar algumas coisas da tua vida espiritual. Assim como Neemias, entender que a obra de Deus não para, ela continua. Você que parou por N razões, vai estar na hora de retomar. Ela continua.
Você que precisa voltar e correr atrás do tempo perdido agora também. Se Deus falou contigo e hoje você quer tomar uma decisão, não comigo, mas com Ele, e fazer um novo compromisso com Ele, assim, Deus, hoje eu estou precisando fazer não só a avaliação, a reconstrução, a manutenção, para viver coisas novas com o Senhor e ter um tempo novo, diferente. Parafraseando Neemias, a obra de Deus é muito importante para que venhamos a cair nas ciladas do inimigo. Se Deus falou contigo, fica de pé no teu lugar. Fala assim, eu quero, pastor, hoje fazer um compromisso com o Senhor de rever algumas áreas da vida na manutenção que eu preciso fazer nas minhas defesas, de voltar a me aproximar de Jesus como nunca me aproximei antes. E talvez você venha lembrar da melhor fase que você teve. Maravilhoso, fantástico, mas já foi. Jesus é novo todo dia. Ele quer fazer coisa nova. E amanhã vai ser melhor, e depois de amanhã vai ser melhor ainda. E Deus vai fazer coisa nova. Como já fez esse culto durante os louvores, onde você pôde ouvir a voz dele, entender coisas novas para você, para a tua vida, e de algo que eu nunca fiz na minha vida, que Deus pediu para eu fazer antes do culto começar, ou melhor, antes da pregação começar, que não é normal, que é fazer um apelo antes da mensagem. Só Jesus para começar o ano assim, gente. Deus quer fazer algo novo na tua vida, e hoje é o dia da decisão. Se Deus falou contigo, fica de pé, eu quero orar com você, e a gente vai dar continuidade para o culto aqui também. Deus, eu quero te agradecer porque a Tua palavra fala aos nossos corações de maneira tremenda, e a gente pode olhar, Deus, para um texto que parece simples e parece até um relato de obras, de construção e de problemas enfrentados em meio a uma missão que o Senhor coloca no coração de um homem chamado Neemias, e entender que as defesas são importantes na nossa vida, para que nós não venhamos mais a cair em ciladas do inimigo nesse ano de 2018, e possamos ser firmes e constantes na obra do Senhor, porque a Tua obra não para, nas pessoas à nossa volta, na missão que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade, mas ela também não para na nossa vida. E eu quero pedir agora que o Senhor venha a abençoar a vida dos meus irmãos aqui, que estão de pé hoje, fazendo um compromisso novo com o Senhor, entendendo que a obra do Senhor não pode parar na nossa vida, e ela tem que ser constante, nova e crescente a cada dia, sempre abundante. Eu quero pedir-lhes agora, renova a fé dos meus irmãos, nos ajuda a nos aproximarmos ainda mais do Senhor, e conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas de viver realmente coisas novas contigo, Pai. Eu quero pedir que o Senhor venha encher os nossos corações, e que esse ano de 2018 possa ser muito melhor do que 2017, não que foi ruim, mas que pode ser melhor na Tua presença, porque na Tua presença não tem nada melhor, Pai. Nos ajuda a viver constantemente próximos ao Senhor, na Tua presença, e vivemos coisas novas com o Senhor todos os dias. Por favor, Senhor, essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém.